Sejam bem-vindos aqui a mais um OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Hoje eu tô muito feliz porque eu tô com um amigo meu aqui, o pastor Flávios. Muito bem-vindo, pastor Flávios. Muito bom estar com vocês aqui, pastor Lucas. Bom demais. Amém. Vamos estar batendo um papo legal, acho que vai dar um bom caldo hoje. Com certeza. Tô muito feliz de estar com você aqui, Flávios. Você é uma inspiração, na verdade, para nós como igreja aqui, como Ministério de Juventude, até porque você esteve muitos anos, à frente de Ministério de Juventude e como indivíduo agora falando. Você já sabe, né? Sou teu fã já faz tempo já também. Mas além disso, porque várias mensagens suas, em alguns momentos, como em Semana de Avivamento, em algumas vezes que eu pude visitar a CCC, a igreja que você estava naquela época também, falaram muito no meu coração também e te agradeço muito por isso também. Uau, que bom. A gente fala assim, eu costumo brincar falando sério, né? Uhum. Se Deus decidiu acreditar na gente, vamos acreditar com Ele. Amém. Verdade. E hoje, com o Flávio aqui, a gente quer conversar um pouquinho sobre o reino de Deus. Amém. E essa ideia que também é uma das coisas que eu lembro em uma das mensagens que me marcou suas, que você falava muito sobre também o reino de Deus e que o reino de Deus está em nós também. Explica um pouquinho mais, Flávio, fala um pouquinho mais aí pra gente sobre essa ideia do reino de Deus, realmente, pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema hoje. Legal. É interessante, Lucas, porque a gente vive a nossa vida sobre revelações. Uhum. Então, aquilo que a gente tem como entendimento de verdade se torna um fundamento da nossa vida e a partir disso a gente então desenvolve a nossa vida emocional, a vida espiritual, em todas as áreas. Uhum. E quando eu fui impactado por essa mensagem sobre o reino de Deus, isso me trouxe uma nova perspectiva das coisas. Uhum. Então começa quando Jesus está falando com Nicodemos e ele fala sobre o reino, ele diz assim, olha, alguns podem ver o reino, outros podem entrar no reino. E aí Jesus dá a condição para conseguir ver e para entrar. E aí, na vida de Jesus, ele vai dizendo, olha, o reino de Deus chegou. Eis que chegou o reino de Deus. E essa mensagem foi crescendo em mim até o ponto onde Lucas 17, ali a partir do versículo 20 e 21, Jesus está falando sobre, olha, o reino não está nem ali nem lá. E aí você vai ver que existem várias versões. Umas versões vão dizer assim, o reino está entre vocês. Outras vão dizer, o reino está dentro de vocês. Outras vão dizer assim, o reino está dentro de vocês. Ou seja, ele está entre, ele está dentro e ele está dentro. Porque o rei do reino chegou. Sim. E o reino de Deus é aquilo que Jesus é. Então, quando isso se tornou um impacto dentro de mim, no meu homem espiritual, na minha vida, eu percebi que o reino é gerado a partir de quem Jesus é. Eu convidei Jesus para entrar na minha vida. Ou seja, quando ele entrou em mim, ele me fez não só ver e nem só entrar, ele fez com que o reino entrasse em mim também. Eu entrei no reino e o reino entrou em mim. E a partir disso, onde você vai, você leva o reino de Deus junto com você. Isso. E isso foi, usando os termos de hoje, cara, mudou o meu mindset. Aquele... mind blow, né? Falei, uau! Aonde eu entro, o reino entra. Aonde eu estou, o reino estou. Então nós estamos aqui, o reino está aqui se movendo. Sim. Com a porção que ele deu a você, com a porção que ele deu a mim, com a porção que ele deu a quem está nos assistindo, nos ouvindo. E nós estamos agora sendo ministrados por esse Espírito Santo que faz com que o reino ele se mova. E então eu pude entender que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, toda a justiça que eu preciso está no reino, e esse reino está em mim. Então eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias forças. Eu vou ser um instrumento de Deus para trazer a justiça do reino. E essa justiça do reino me fez ver que eu tenho uma vida de doação, que eu me dou, porque a justiça de Cristo foi eu morrer para que o homem fosse redimido. Então a justiça de entrega. De entrega. Então essa justiça está dentro de mim. E aí, a gente vai falar da paz, a gente vai falar da alegria. E eu comecei a entender, Lucas, que eu tinha um pensamento de tentar conquistar as coisas
que são bíblicas, mas que Deus estava me dando uma outra perspectiva que Jesus havia conquistado por mim. E isso de uma maneira, vamos dizer assim, até ingênua, querendo realmente fazer o melhor para Deus, mas perdendo esse entendimento de que não é que eu sou digno para alguma coisa. Jesus se fez digno para que eu, então, experimentasse das bênçãos dele. Eu não sou digno para experimentar as bênçãos. Ele se fez digno para que eu experimentasse as bênçãos do seu reino. Então não era na conquista da minha força, mas era na conquista de Cristo. E do sacrifício dele. Do sacrifício dele. E agora ele estava colocando todo esse depósito dentro de mim, porque já não sou mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo fala. E o legal disso também é que, na verdade, tudo isso acontece não para o teu benefício próprio. Exato. Não, então agora, que é uma coisa muito comum que acontece nas igrejas, né, de uma maneira geral, que é a pessoa tá ali participando, ela gosta, ela é um consumidor ali, até faz devocional todo dia, mas ele perde um pouco esse lado da missão, do propósito, daquilo que ele tem que fazer e de levar o reino de Deus em todos os lugares que aquela pessoa vai. Porque ela continua levando. Ela leva porque ela tá lá, mas não tá tão ativo ou não consegue fazer com que isso possa ser perceptível para as pessoas que estão presentes. Por mais que as pessoas saibam que aquela pessoa também é um cristão. Exato. Você falou essa palavra ativo. E é muito legal a gente andar no entendimento de que o reino de Deus está dentro de nós, porque isso nos ativa a manifestar esse reino aonde a gente estiver. Porque senão, se nos falta entendimento, é assim. A gente que ministrou por muitos anos gerações e aconselhou e tal... Às vezes o que a gente via era assim: eu chego na igreja, eu chego na célula, eu ativo o meu modo crente. Mas daí quando... Até o linguajar. O linguajar, tudo, eu adoro, eu levanto as mãos, eu canto. Aí eu saio depois do culto. Aí eu vou na pizzaria. Bom, isso aqui já não é espiritual. Então eu já não ativo mais. Mas quando você entende que o reino de Deus está em você, você vive o reino dentro da igreja, você é a igreja, você leva para o seu trabalho, porque você faz tudo isso levando a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então, eu deixo de lutar para conquistar. Eu luto para não perder. Cara, quando isso... É completamente diferente, né? Cara, tipo assim, Jesus me deu. Então, Jesus me deu a paz. Então, eu não luto para conquistar a paz. Eu luto para não perdê-la. Aí você fala, puxa, mas como que eu faço? Né? Às vezes a pessoa pergunta, pastor, mas como que eu faço? Eu estou numa angústia violenta. Eu preciso de paz. Mas se você tem Jesus, o Espírito Santo de paz já está em você. O que aconteceu foi que, às vezes são notícias, às vezes são ressentimentos, mágoas, às vezes... Situação do dia a dia, da vida, aconteceu. Isso, e aí às vezes a gente começa a pensar em várias coisas, nos lembrar de abusos, de traumas, e essas coisas elas vêm como se fossem ofuscando, abafando essa paz. Não é que ela não é que não tem, saiu da sua vida, ela só foi ofuscada, abafada. E aí parece que a nossa vida não tem paz. Mas aí quando a gente começa, de novo, a gente precisa andar por revelação. A Bíblia fala que nós vencemos o mal com o bem. Ou seja, a angústia é o mal, a paz é o bem. E a paz não é algo subjetivo, é a paz do reino. Sim. É uma paz violenta. Que precisa se fortalecer, volta pro secreto, isso. Vai ter tempo com Deus. Exatamente. E para dizer, Deus, o Senhor me deu. É do Senhor isso. E eu não vou deixar isso, eu não vou perder isso, porque o Senhor me deu. Então, Jesus conquistou por mim. Então, quando você começa a viver nessa perspectiva de que você não luta mais para conquistar, você luta para não perder. E para manter? Manter é isso. Aí você percebe assim que a alegria no Espírito Santo é um exercício que você precisa fazer. Ou seja, Deus te deu essa alegria. Muitas coisas existem na nossa vida que vão ofuscando, tirando, como foi na paz, né? Que querem combater essa alegria. Você já percebeu como a gente gosta de falar de notícia ruim? Por exemplo, se você não tem carro... Então, dá mais ibope, né? Dá mais ibope. Se você não tem carro, você reclama do ônibus. Aí um dia você tem carro, você compra um carro, você reclama do carro que você teve. Né? Se é solteiro, você fala, puxa vida, eu quero casar. Você casa, a sua festa de casamento você reclama que deu errado. Então... Nunca tá bom. Nunca tá bom.
E esse é o espírito desse mundo que vem ofuscar essa alegria. Então nós não conquistamos a alegria. Jesus já nos deu, eu preciso então ativar essa alegria do reino. Até porque, biblicamente, quando você fala de alegria, a gente vai falar sobre contentamento. Exatamente. E o contentamento não tem a ver com você ter tudo que você quer ou que você gostaria, num lado tão consumista, às vezes, na verdade. Exato. Mas muito mais com relação à realização e tá num sentimento mais pleno, realmente, desse contentamento, de felicidade, alegria por estar conseguindo. E por mais que você ainda não conseguiu tudo que gostaria, almejava, né? Mas ainda assim, conseguir estar bem com isso que você já tem, né? Exatamente. Porque a nossa vida nunca vai ser... o que a gente tem parece que nunca vai ser suficiente. Não, porque a minha alegria seria poder comprar alguma coisa nova, diferente. Aí você compra... Aí lança um novo lá, agora já não é mais porque eu queria mais novo. E você entra num looping, num negócio assim que tá louco, né, Flávio? Exato. Que é aquela coisa assim, ó. Quando a gente era ali com os nossos 17 anos, aí a gente via aquele cara de 35, 40, bem vestido, né? Com o seu carro, com o seu apartamento. E aí a gente pensava assim, cara, é isso que eu quero para eu ser feliz. Hoje... Às vezes a pessoa tá com 35, tá com o seu carro com um celular muito melhor do que, né? Do que da época lá. Daquela época, tá com uma vida boa e tá infeliz. Por quê? Porque a gente permitiu com que as coisas desse mundo ofuscassem as coisas que Deus deu pra gente. Então a alegria é um exercício que nós precisamos praticar como um condicionamento. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. E toda vez que a terra ofusca o céu, a gente se perde no processo espiritual, né? Exatamente. Vamos sempre ter lutas, vamos sempre passar por problemas. Mas a gente precisa ter essa perspectiva do céu. O Senhor está nos assistindo agora, está nos vendo, está vendo a coisa acontecer, está nos observando, assim como está com as pessoas que estão nas suas casas. Ele tá atento. Está vendo as notícias que nós estamos tendo hoje, né, que não são boas, vendo pessoas, né, que muitas vezes são próximas da gente, a gente perder entes queridos. Então nós estamos numa situação difícil, mas o céu, ele não está em angústia agora. Então Deus não perdeu a agenda, Deus tem um plano. E assim como a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, então existe uma expectativa alegre, algo que fala, uau, isso vai chegar. Nós precisamos buscar nos alinhar a esse coração. Sim. De que o Senhor tem vida para nós nesse tempo, de que o Senhor tem alegria para a gente nesse tempo, de que o Senhor tem uma transformação quando nós estamos, muitas vezes, tristes. Óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Sim. Então, é o que Deus me deu, eu preciso ativar. E não permitir com que as notícias desse mundo ofusquem, né? Quase que te aprisionem até porque, na verdade, assim, nessa fase, né, Covid e as coisas complicando cada vez mais, eu vejo que muita gente, assim, você fica com tanto medo que ele vai te aprisionando. E esse é um dos efeitos que o medo causa na gente, né? Então assim, então eu vou me isolar, eu vou ficar em casa, eu não vou sair, não vou fazer nada. Mas o problema que eu vejo é que às vezes tem muitos cristãos que se deixam levar tão forte por causa desse medo e desse receio que acabam deixando até de perguntar para Deus e tentar buscar qual que é a parte nossa nessa fase. Quem são as pessoas que o Senhor quer me usar para abençoar, respeitando as medidas de segurança, usando álcool gel, usando máscara, claro, com certeza, mas veja que assim, às vezes você está lá no teu prédio, na tua vizinhança, tem algum vizinho, alguém próximo, algum familiar que está lutando contra o Covid, tem familiares precisando de ajuda, mas a pessoa não consegue se ligar na oportunidade que Deus está dando através do seu reino para usar um dos seus filhos para abençoar o outro. Isso. Cara, às vezes de levar uma comida, você fez um bolo, faz 2 e leva 1 para ajudar, porque quem está às vezes numa fase mais difícil da doença fica muito fraco, né? Fica muito debilitado. E assim, às vezes eu vejo falta muito para nós é perguntar, Deus, tá bom, mas qual que é a minha parte? O que eu posso fazer para abençoar, para ajudar? Porque às vezes é um almoço, às vezes é uma mensagem. Exato. Às vezes é alguma coisa que Deus está revelando que não, eu preciso falar com... meu filho lá está precisando de alguém para mandar uma mensagem. E você vem lá e sente na hora a vontade de mandar mensagem para aquela pessoa, entendendo de Deus e levando o reino de Deus também de formas diferentes. Mas você não deixa com que simplesmente os fatores externos fiquem te aprisionando, te limitando e ofuscando o reino de Deus na tua vida. Né? É verdade. E você já percebeu, Lucas, que... existe uma oposição muito grande em você ser uma pessoa feliz? Então nós estamos passando por um tempo muito difícil.
Nós não somos negacionistas. O pessoal fala, você é negacionista. Não. Tá difícil. Tá difícil. Claro. Né? Você passou por uma situação dessa e você pode, né, falar com, inclusive, conhecimento de causa. A situação é grave, a situação é difícil, mas nós não vivemos regidos pelas notícias do mundo. Nós somos o povo das boas notícias, as notícias do Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. Mas existe uma coisa que, se você manifesta alegria, uma pessoa, às vezes, ela te condena. Fala, você não está entendendo a gravidade desse problema. Por que você está feliz? Por que você está feliz? Né? Então, a gente, inclusive, tem essa barreira. E nós que temos o reino de Deus dentro de nós, precisamos entender que o reino de Deus é um lugar feliz. Sim. Eu vejo muito isso também em casamentos, né? A gente faz muito casamento aqui na igreja. E aí, sempre conversar com alguns... Quando eu converso com alguns casais antes do casamento e tal, eu sempre falo para eles assim, gente, daqui 1 ano, quando vocês se encontrarem aí com casais mais velhos, né? Já casados há mais tempo, e vocês estiverem felizes, talvez alguns casais mais velhos vão falar assim, mas vocês estão casados há 1 ano só, vocês estão na lua de mel, vocês não sabem o que é o casamento. Talvez daqui a 5, daqui a 10, se vocês ainda estiverem felizes, alguns casais mais velhos falam assim, mas vocês ainda não sabem o que é o casamento. E eu acho muito interessante a figura de Cantares, quando Salomão coloca a comparação do casamento, na verdade, e o amor dele pela Sulamita, como um banquete que nunca termina. E tudo de melhor é oferecido. E eu falo, gente, a minha oração por vocês, para esse casamento, é que possa ser um banquete que não tem fim. Isso. E não simplesmente algo que começa, acaba e a alegria vai embora depois disso. Porque, infelizmente, é o que a sociedade coloca e o que as pessoas esperam de um casamento. Mas não é o que a Bíblia fala com relação ao casamento, nem mesmo o que a Bíblia fala sobre o reino de Deus e a alegria do Senhor, que é realmente a nossa força, né? Exatamente. Então a gente precisa ser movidos pelo reino. Sim. Porque Jesus conhecia a seriedade das coisas. Jesus conhecia tanto a seriedade do pecado que ele vem se entregar por nós. Sim. Então, só que ele é um homem de alegria. O seu reino se move a partir da alegria. Ele faz o que ele faz, segundo a Bíblia fala, né? Segundo a alegria que estava proposta para ele. Então, nós passamos por um momento de luta e às vezes até um momento de luto, entendendo que a nossa alegria, a nossa paz, né, a esperança não estão nas notícias da terra. Sim. Mas nós vivemos por algo maior. Nós vivemos focados nas notícias do céu, no que o Senhor está dizendo. E isso nos move. E isso é batalha espiritual. Porque toda vez que a gente está assistindo notícias que elas vão trazendo angústia, e nós nos permitimos, a partir do momento que a gente já sabe os protocolos, né, o que está acontecendo, a seriedade, nós continuamos assistindo as mesmas notícias, mudamos de canal, assistimos um outro, né? Para ver uma versão diferente. Nós estamos permitindo que os nossos poços estejam sendo entulhados. Lembra que a Bíblia fala que, né, os inimigos vinham e eles entulhavam os poços. Ou seja, aquela água que trazia vida para aquela tribo, ela ficou impedida de ser acessada. Então, muitas vezes, a gente assiste notícias repetitivas e elas vão entulhando os nossos E a postos. cabeça fica só naquilo. E você acha que daí você não Deus não está movendo, Deus não está falando, Deus não está agindo, Deus não está se movendo, porque a gente permitiu com que coisas ofuscassem. Então, nessa manhã, nesse ponto, nessa noite, não sei que horas que a pessoa está nos assistindo, mas deixa o reino de Deus ativar em você aquilo que o Espírito Santo é. Espírito Santo é espírito de vida, é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E para com esse negócio de falar, dependendo do ambiente, do momento, eu aperto um botãozinho para desligar o reino de Deus e tocar minha vida. Isso. Porque eu particularmente, não sei quanto você, eu não gosto dessa ideia entre o secular, essa divisão que às vezes a gente coloca. Porque para mim tudo faz parte do reino de Deus. E a gente fica muito nessa, não, então agora eu estou na faculdade, então aqui não preciso. Não, agora na igreja eu preciso. Agora em tal lugar eu preciso ou não preciso. E fica nessa troca, quando na verdade essa concepção é realmente muito diferente, que o reino de Deus está em nós, está em todos os lugares, e aonde nós vamos, nós levamos o reino de Deus, sem ter que ficar preocupado em ligar ou desligar. Então, por exemplo, a gente falou antes no começo, na igreja o cara foi lá e ativou o reino de Deus, né, para adorar e tal, foi pra pizzaria e desligou. Por quê? De repente, manter isso, essa conexão, manter isso ativado realmente, mesmo na pizzaria,
pode melhorar até as conversas que você vai ter com os amigos, para ser muito mais edificante do que ficar falando às vezes um monte de besteira ou ladainha por aí. E até às vezes de Deus querer usar a tua vida para abençoar. Seja um garçom, alguém da pizzaria, alguém no caminho. E você tá mais ligado espiritualmente para aquilo que Deus está fazendo e não simplesmente para aquilo que você quer que Deus faça para a tua vida. Sim. E você, acho que é uma diferença grande, Flávio, com relação ao reino de Deus, é a gente começar a se ligar. Não, o reino de Deus não é simplesmente para me abençoar, para me edificar, para o meu crescimento. Por mais que isso também faça parte. Sim. Mas é para abençoar os outros. Exato. E quando eu começo a me desprender um pouco tanto do egoísmo, o meu lado tão para mim, e começar a olhar para o próximo e ver o próximo como também um filho de Deus e um alvo do amor de Deus, que também precisa levar o reino dele para outros lugares, é completamente diferente. Porque às vezes eu estou sendo atendido num restaurante e você entende, cara, acho que eu podia orar por essa pessoa. Sim. Eu podia dar uma gorjeta maior, eu podia... E cada vez é um negócio diferente e você tem um impacto tão grande na vida de uma pessoa que você nem esperava. Então, por exemplo, semana passada, que eu estava internado ainda no hospital lá, né, com a questão do Covid, tinha falado um pouquinho antes, eu estava um dos dias eu estava deitado no quarto, assistindo um culto, entrou uma técnica de enfermagem e porque ela viu o culto, começou a perguntar algumas coisas, a gente começou a conversar e ela começou a abrir a vida dela, que ela tinha se afastado dos caminhos do Senhor, já fazia uns 2, 3 anos, porque ela tinha caído junto com o namorado na época, e aí na igreja que ela estava na época, ela acabou se afastando, não conseguiu continuar, acabou infelizmente sendo muito julgada por aquilo e se afastou. E aí ela falou, ó, ela já casou, agora já tá com a vida em ordem, e ela falou assim, pastor, mas eu sinto muita falta. E aí foi muito legal que a gente orou junto, conversou, e ela fez um compromisso de que ela ia voltar para a igreja a partir daquilo. Uau! Então não, porque eu tô internado, porque eu não tô bem, tô passando mal, então eu não posso agora abençoar, eu não posso agora conversar, eu vou ficar de cara fechada. Não, tem hora que você tá com um pouco mais de dor, que é mais difícil. Mas quando você tá ligado nas coisas do reino de Deus e o que Deus pode fazer e quer fazer também na vida das pessoas, é muito diferente, né, Flávio? Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, porque o pensamento hebreu, ele é um pensamento que ele é amplo, é como se fosse assim, algo holístico. Você pode adorar Deus em tudo. Então, o pensamento grego, ele vai levar você a essa dicotomia. Se você está na igreja, você está na igreja. É o lugar. Agora, se você vai trabalhar, isso não é espiritual. Então, sim, Deus fez pessoas com a capacidades para ser um contador. Sim. E você vai adorar a Deus sendo um contador. Fazendo o seu melhor. Parece que isso não é espiritual. Parece que às vezes Claro que o profissional da enfermagem, esse tem um chamado. Não estamos diminuindo esse. Não. Sim, ele tem. O da enfermagem, aquele que é um professor, mas aquele que é um engenheiro, aquele que é um contador, aquele que é um vendedor, aquele que é um motorista de ônibus, ele pode ser espiritual. Ele pode levar o reino de Deus em tudo que ele está fazendo, porque ele entendeu que em tudo ele pode adorar a Deus. E se a gente entende isso... E uma concepção legal disso com relação ao trabalho é você entender, eu tenho um chefe aqui, um outro ser humano, uma pessoa, mas, cara, quando eu faço as coisas, mas eu faço para Deus, na verdade o meu chefe é Deus, e não o chefe que colocou aqui. Então eu vou fazer da melhor maneira possível, vou servir da melhor forma, vou ser o mais educado possível. Então muda totalmente a concepção da gente com relação ao nosso jeito de trabalhar simplesmente no dia a dia. Né? Exatamente. Tá bom? Muito bom. Flávio, obrigado aí pelo teu tempo, por aceitar o convite de estar com a gente aqui nesse podcast. Que Deus te abençoe muito. Amém. A gente possa gravar próximos aí pra frente também. Vamos fazer um bump aqui, né? A distância aqui, né? Tá? Valeu. Obrigado, Flávio. Mantendo o distanciamento. Valeu. Valeu.